penso muito, mas não ajo. Outra pessoa pode dizer, nossa, eu faço muito o dia inteiro, mas penso pouco. Qual dessas duas perspectivas é a mais adequada? Vem comigo na reflexão de hoje. Ao longo desses 20 anos, ministrando o programa de liderança em todo o Brasil, é comum as pessoas chegarem ao final do programa ou durante o intervalo ali de coffee break e virem conversar sobre alguma questão mais pessoal. E esse padrão de algumas pessoas de pensarem demais o dia inteiro, mas agirem pouco e acabarem não realizando aquilo que desejam em suas vidas, se repete continuamente. Por outro lado, de vez em quando também encontro pessoas que dizem, eu trabalho muito, trabalho duro, 15 horas por dia, mas acabo não realizando aquilo que eu gostaria, ou seja, faço muito, mas penso pouco. E aí, Gilberto, então como agir diante disso? Como que a gente sai dessa equação? Eu aprendi ao longo da vida que água demais mata a planta e a falta dela também. Então é muito importante a gente dosar o pensamento e a ação baseado no contexto. O contexto é o rei. Existem contextos em que você pensar bastante antes de agir é fundamental. E existem outros contextos que agir pode ser melhor do que você ficar pensando. Há uns anos atrás eu fiz um trabalho no Hospital do Câncer em Muriaé com os médicos e enfermeiros. Foi um tempo bastante expressivo, quase 3 anos viajando e fazendo um trabalho consistente lá com eles. Conversando e aprendendo bastante ali também sobre o dia a dia, a realidade que eles viviam. Além da sala de aula, das trocas que nós tínhamos lá, essas trocas mais particulares me ensinaram bastante. E veja, imagine você um médico cirurgião. Ele está diante de uma cirurgia que ele nunca fez, é algo de alto risco para o paciente. Então é natural que aqui ele pense muito antes de fazer, que ele pondere todos os elementos, que ele faça uma análise muito profunda da situação antes de entrar em ação. Por outro lado, quando ele está de plantão e chega alguém que tem um corte, ele tem que fazer sutura, ele não precisa raciocinar tanto, porque ele já fez aquilo milhares de vezes, ele conhece aquele contexto e ele pode já dar uma analisada rápida e partir para a ação imediata. Então veja, o contexto nos ajuda a definir a quantidade de tempo que teremos no pensar e no fazer. Aqui na Nortus nós utilizamos uma equação baseada em 4 verbos: o ver, o pensar, o fazer e o concretizar. Ver, o que significa isso? Significa buscar o máximo de informações, analisar o contexto. Aquilo, o contexto é um contexto que eu já conheço, eu analiso mais rapidamente. Um contexto que eu não conheço, um contexto que é muito sério, eu vou analisar mais profundamente. E aí buscando as informações necessárias para que você tenha ali a condição de ir para o pensar. Na estação do pensar nós vamos refletir, buscar identificar qual é a melhor alternativa a ser seguida. Então aqui trata-se de pesar, a palavra pensar vem do grego, que significa pesar os prós e contras. Se eu for por esse caminho, usando os recursos que nós temos dessa forma, quais são os impactos? Se eu for por esse outro caminho, quais são os impactos? Até que a gente identifica, a melhor alternativa é essa. Bom, isso identificado, vamos para a ação, que é o fazer, é o executar, colocar a mão na massa, materializar isso na nossa realidade. E a última estação, o concretizar, que é verificar a efetividade. Bom, diante do que nós fizemos, o que aprendemos? Poderíamos ter feito algo melhor? O que vamos fazer para as próximas vezes? É possível fazer algo imediatamente que melhore ainda mais o resultado que já conseguimos? Enfim, aqui analisar a efetividade do que foi feito buscando oportunidades e melhorias. Gilberto, traz um exemplo prático disso. Imagine que você é uma indústria e você produza determinados utensílios de casa que serão comprados por um varejista, que tem várias lojas esparramadas pelo Brasil. Então você produz ali pratos, copos, canecas, esse tipo de coisa, para a gente ter um exemplo. E os seus clientes estão reclamando que os produtos estão chegando muito quebrados. Mesmo que você troque, leva um tempo para até chegar novamente a mercadoria e eles estão descontentes com o serviço que você está prestando. Então você chama um time para fazer o quê? O ver. Analisar o contexto, buscar as informações. E aí você descobre o seguinte, bom, número 1, as estradas do Brasil não são muito boas. Número 2, a embalagem que nós utilizamos não protege tanto. Número 3, nós não mandamos uma quantidade adicional para repor a quebra caso aconteça durante a viagem. Então, isso tem feito o cliente ficar descontente lá na ponta. Agora vamos identificar qual é a melhor alternativa. Dado um estudo do pensar, podemos identificar várias coisas. Temos que melhorar a embalagem, temos que encontrar uma transportadora que faça um trajeto que seja melhor
para a segurança dos produtos durante a viagem e, ao mesmo tempo, ter uma quantidade adicional de produtos no caminhão, com base no histórico de média de quebras, para garantir que a gente possa trocar lá na hora já para o cliente, ele fique satisfeito. Muito bem, encontramos então a alternativa. Vamos para a implementação. Implementamos na prática, fizemos na região sul do país e os clientes aprovaram. Então agora vamos fazer na Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, implementando em todo o país. Veja que o ver, pensar, fazer e concretizar se aplica desta forma. Por quê? Porque gradativamente nós vamos aprendendo e melhorando os processos. Então esses 4 verbos que nós trabalhamos na formação em gestão contemporânea, que já começa lá no módulo Visão Sistêmica, ao longo dos 9 módulos nós continuamos aprendendo como aplicar isso nas mais diversas formas possível. Ajuda então os gestores a serem muito mais efetivos. Eu espero que isso também possa te ajudar. Por quê? Pensar muito e fazer pouco, há determinados contextos que isso é completamente ineficaz. E ao mesmo tempo, fazer muito e pensar pouco pode te manter preso, prisioneiro de um contexto que você nunca sai dele. Portanto, equalizar adequadamente, dado o contexto que vivemos, é a melhor saída. Quarta-feira que vem te espero aqui com uma nova reflexão e um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.